Olá, bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. Quero te convidar para se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir aqui o vídeo. Tudo isso faz com que o YouTube indique este conteúdo para mais pessoas. Então contamos aí com a sua ajuda. Deus abençoe. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho desta quarta-feira, terceira semana do Tempo Comum, dia 26 de janeiro. Hoje dia de São Timóteo e São Tito, que foram discípulos e colaboradores de São Paulo, que celebramos ontem a festa da conversão de São Paulo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 9. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir e meditar este Santo Evangelho de hoje. O Evangelho que nos diz que o Senhor, que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. O Senhor que nos chama, nos convida para sermos seus discípulos, para sermos a sua presença aonde ele próprio devia ir, como diz aqui o Evangelho. O Senhor poderia ir, Jesus poderia ir por conta própria, sem precisar de nós, mas ele quis contar com cada um de nós e conta com você, comigo, para levar a sua presença onde quer que estejamos, nos lugares que ele próprio devia ir. Nós devemos ser esta presença de Jesus no nosso trabalho, na nossa família, na rua, onde quer que nós estejamos, sejamos esta luz de Deus na vida dos outros. E porque Jesus envia 2 a 2? Porque é fundamental um rezar pelo outro, rezarmos pelos nossos irmãos e irmãs. A messe é grande, diz aqui o Evangelho, mas os trabalhadores são poucos. Nós devemos pedir ao dono da messe, a Deus, que mande trabalhadores para a colheita. Precisamos de trabalhadores para o reino dos céus, de pessoas que vão anunciar. O caminho não é fácil, o caminho é
difícil, tem muitas pedras, obstáculos, dificuldades. E Jesus não prometeu que seria um caminho fácil, não. Ele diz claramente: olha, eu envio vocês como cordeiros para o meio de lobos. A nossa caminhada, ela é cheia de muitas ciladas do inimigo, que tenta nos desviar, que tenta nos desanimar, que tenta tirar as nossas forças, que tenta nos humilhar, que vai fazendo com que a gente vá desanimando. Por isso é importante 2 a 2, ou seja, no sentido de um ajudar ao outro. Nós temos que ajudar e rezar por aqueles que também estão na missão de evangelizar, aqueles que estão aí mundo afora, sendo a presença de Deus onde o próprio Senhor deveria ir. E também rezar para que mande mais trabalhadores, pedir a Deus que mande mais trabalhadores para a sua messe, para a colheita. Que a gente possa hoje, a partir deste Santo Evangelho, escutar este convite. E apesar das dificuldades que vamos enfrentar, tenhamos a força do Espírito Santo em nós para enfrentar tudo isso, porque não estamos sozinhos. Jesus está conosco. E Ele é a nossa força. Não são as coisas materiais, o próprio Evangelho também diz: não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, porque o Senhor é a nossa força. Não está aí a nossa força nas coisas, nos bens. Nós não devemos nos apoiar nessas coisas, mas o nosso apoio deve ser o próprio Deus que está ao nosso lado. E devemos ser instrumentos de paz, diz o Evangelho: a paz esteja nesta casa. Quando nós entrarmos em alguma casa, nós dizemos primeiro: a paz esteja nesta casa. Sejamos instrumentos da paz de Deus. Mas pode ser que as pessoas não vão acolher esta paz, vão nos humilhar, vão nos pedir para sair, para parar de falar. Mas diz a palavra que se ali morar um amigo da paz, a vossa paz, a paz de Deus vai repousar sobre ele. Mas e se não acontecer? Senão ela voltará para vós. Por isso nós temos que fazer a nossa parte. Se as pessoas não acolherem, não cabe a nós. A paz deve continuar conosco. Devemos ser portadores da paz de Cristo. Nós não devemos desanimar pelo caminho, não. Porque pode acontecer de sermos anunciadores da paz, de sermos anunciadores da palavra de Deus, do Evangelho. As pessoas vão nos desanimando: mas que bobagem, por que isso e tal. Mas nós não temos que desanimar, porque eles não acolhendo a verdade de Cristo, o amor de Deus, a paz de Deus, essa paz volta para nós e nós continuamos sendo portadores para levar aos outros. A missão continua, não pode terminar no primeiro obstáculo, nos outros tantos obstáculos que vamos encontrar ao longo da nossa caminhada. Então essa paz vai retornar a ti, você vai estar cheio da paz de Deus. Nós devemos ser esses instrumentos vivos nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Devemos curar os doentes, diz o Evangelho: curai os doentes na casa que houver doentes. Dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Não somos nós que curamos os doentes. Quando nós nos colocamos como os instrumentos de Deus, Deus pode realizar graças, milagres, bênçãos através dessa nossa disponibilidade. Sempre a cura, o milagre é Deus que realiza, mas que quer contar com cada um de nós, sendo instrumentos de Deus. E devemos anunciar que o reino de Deus está próximo. Não no sentido de que está chegando, não, porque o reino de Deus já está no meio de nós. Por isso, Ele está próximo de nós. Jesus vive, está ressuscitado ao nosso lado, caminhando com cada um de nós. E é isso que nós temos que anunciar. Assim como os santos de hoje que nós celebramos, Santos Timóteo e Tito, bispos, eles foram anunciadores da paz de Deus, foram discípulos, colaboradores de São Paulo. É essa fé que vai sendo
passada de geração em geração, e é essa fé que nós temos que transmitir aos nossos filhos, netos, amigos, para que essa fé continue sendo um imenso tesouro, que nós temos que empregar todos os meios necessários para conservá-la em nosso coração, em nossa vida, e conservá-la nos outros, naqueles que estão à nossa volta, familiares, amigos, conhecidos e desconhecidos, e para ensinar essa fé a todos os corações, a todas as pessoas. A fé vale mais do que qualquer coisa, por isso vamos levar este tesouro às pessoas, como levou São Tito e São Timóteo, os santos de hoje. Timóteo foi bispo de Éfeso e Tito foi bispo de Creta. São eles os destinatários das epístolas do apóstolo São Paulo, chamadas epístolas pastorais. Timóteo, que nasceu em Listra, na Ásia Menor, de mãe judia e de pai gentil, ele se converteu na primeira viagem de São Paulo àquela cidade e se destacou pela fidelidade com que seguia o apóstolo. Ele devia ser muito jovem quando São Paulo pediu aos cristãos de Corinto que o tratassem com respeito, e ainda não tinha muitos anos quando foi nomeado bispo de Éfeso, e a tradição diz que ele morreu mártir nesta cidade. E Tito, São Tito foi um dos discípulos mais apreciados por São Paulo. Ele era filho de pais pagãos e ele foi convertido pelo próprio São Paulo. Assistiu com ele e com Barnabé ao Concílio de Jerusalém, e nas epístolas de São Paulo aparece como um homem cheio de coragem e firmeza contra os falsos mestres e as doutrinas errôneas que já começavam ali a aparecer. Ele morreu por volta do ano 105. Timóteo acompanhou o apóstolo como um filho ao seu pai em muitas tarefas missionárias. Portanto, vamos hoje também pedir a intercessão destes grandes santos, São Timóteo e São Tito, para que a gente possa ser possamos ser perseverantes, fiéis à palavra, ao chamado, sermos também apóstolos e discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo, para levarmos a sua palavra aonde Ele próprio, aonde o próprio Senhor devia ir. São Tito, São Timóteo, rogai por nós. E você gostou aqui deste vídeo? Se curtiu, deixe um joinha, um like, o seu comentário, os seus pedidos de oração para rezarmos por você e que Deus abençoe muito a sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal e acompanhar um outro conteúdo que aparece aqui na tela do vídeo. Salve Maria Imaculada!